Bem-vindos, eu não sou o Filipe Alves, sou o João Palma Ferreira, estou aqui em representação do meu colega Filipe Alves. É ótimo estar num cenário destes, com todo o peso da tradição equestre portuguesa. Nós estamos aqui para debater a Strategy for Digital sobre o tema Fueling Global Reach, que é o mesmo que dizer que falarmos sobre a transformação digital, a digitalização no desenvolvimento e apoio dos projetos de internacionalização. Contamos com o presidente da AICEP, o Olivier Stablet, o Gabriel Coimbra e temos no Zoom um homem que é especialista na cloud e, portanto, está bem, julgo que através do Brasil, António Ferreira da Claranet. Eu colocava a primeira questão ao Luís Castro Henriques sobre aquilo que tem sido a estratégia da AICEP no amadurecimento de projetos e plataformas digitais para a promoção das exportações portuguesas. Recordo que a AICEP teve pronto há cerca de um ano, há pouco mais de um ano, um projeto pesado, passa a expressão, com várias componentes, que é precisamente uma plataforma digital para auxiliar o desenvolvimento das exportações portuguesas. Que experiência é que se pode contar a esse respeito? Bem, primeiro é que dá muito trabalho. Aqui o pesado é dar muito trabalho, mas tem dado muito trabalho, mas também tem dado muita satisfação, porque tem permitido interagir de forma completamente diferente com os clientes, permitiu-nos organizar muitos dos conteúdos, portanto, do serviço informativo que damos de uma maneira mais setorializada e, portanto, muito mais especializada e, no final do dia, mais valiosa para os clientes. Isso demorou-nos um ano inteiro a fazer e a trazer todos os setores exportadores a bordo. E, para além disso, permite-nos ter um pipeline permanente de novas funcionalidades que vamos introduzindo à medida que vamos desenvolvendo os conceitos e testando. Só para dar uma ideia, não só foi uma boa ideia arrancarmos com isto há 2 anos e, portanto, começarmos a oferecer este serviço personalizado que se chama MyAICEP, portanto, aqui tolerem um bocadinho de publicidade, mas aos nossos clientes já poderão aderir ao MyAICEP, aqueles que ainda não aderiram, para além disso, também foi muito interessante porque começámos em paralelo a estratégia do e-commerce e uma das coisas que lançámos em pleno confinamento, tenho de admitir que aqui o único mérito que podemos ter é ter antecipado a coisa, mas nós não sabíamos que vinha aí a pandemia, nem sabíamos que vinha aí o confinamento. Mas, de facto, em final de maio, início de junho, lançámos o acelerador das exportações online, que é, por exemplo, mais uma funcionalidade dentro desta plataforma. E esse acelerador é particularmente interessante e tem tido uma procura enorme. Porquê? Porque tem desde um autodiagnóstico que as empresas podem fazer para perceber a sua capacidade e efetiva, readiness para operarem no e-commerce. Totalmente gratuito. É tudo gratuito. Aliás, esta parte do autodiagnóstico até nem é obrigatório ser-se cliente MyAICEP. Isso já exige algum registro. Porquê? Exatamente pelas funcionalidades que eu vou dizer a seguir. Tal como no MyAICEP, para o e-commerce, nós depois temos recomendações personalizadas para a empresa em termos de plataformas de e-commerce que deviam ser de interesse para as suas exportações e até mediante o próprio grau de preparação que têm. Ora bem, isso exige já ter muita informação da empresa e daí o MyAICEP ser, portanto, a pessoa tem de ter só determinadas pessoas das empresas é que podem operar dentro do MyAICEP. Agora, dito isto, é de facto uma ferramenta mais poderosa que traz novos serviços. Neste caso do e-commerce, caiu que nem ginjas no momento em que, de facto, estava-se tudo a virar para o e-commerce. Mas o que é muito, muito interessante é perceber que, quer dizer, já temos um acervo de centenas de marketplaces que são recomendados, são muito diversificados e depois muitos deles permitem também fazer muita venda repetida. Portanto, aqui há um grande Quais são as geografias dominantes nesse marketplace? No e-commerce, nós temos 4, 5 geografias dominantes e até muito alinhadas com as parcerias que temos feito. Portanto, se começarmos no Extremo Oriente, é a China, e a coisa vai andando. O Japão também tem avançado, mas com um formato um bocadinho diferente. Vai lá, portanto, China, e depois entramos Alemanha, França e Reino Unido, sobretudo Alemanha e Reino Unido. A proporção de e-commerce começa a ser muito relevante, não ainda à dimensão chinesa ou americana, mas já começa a ser muito relevante, e depois a seguir os Estados Unidos. Quer dizer, a plataforma dos Estados Unidos que representam cadeias de negócio, eu diria, não só de escala global, mas quer dizer, estamos a falar já de coisas de dimensões do nosso PIB.
Portanto, não são coisas muito, muito grandes. Aliás, é muito interessante perceber isto. O e-commerce hoje em dia, a nível global, já é algo que representa mais ou menos, está a crescer para algo que é equivalente ao PIB dos Estados Unidos. Portanto, é um brincadeira já de trilhões, não é? Portanto, já não é feijões, já não é um negócio grande, que imagino que já dá muito negócio a alguns dos meus colegas aqui de painel, porque depois tem imensas ramificações. Agora, a verdade é que tem duas enormes vantagens. A primeira é que empresas que tipicamente se calhar vendiam a redes de distribuidores e que não conheciam o seu cliente, de repente podem ter uma plataforma onde ficam finalmente a conhecer o seu cliente final, como é que ele se comporta, o que é que ele prefere, etc. E o segundo aspecto é os próprios consumidores também aumentem, quer dizer, o volume de oportunidades aumenta imenso. E, portanto, pegando nisto e voltando à plataforma da ICEP, este foi um investimento que nós começámos há 2 anos, é um investimento pesado em termos de trabalho e em termos de processo, porque, de facto, é preciso depois, para conjugar determinadas funcionalidades, não podemos fazer, é uma espécie de puzzle. Para além disso, também todo o investimento que temos na agregação de dados é algo que é muito exigente, aliás, um caminho que a própria agência aprendeu, fomos ouvindo bons conselhos, mas de facto é exigente e é preciso perceber a nova realidade. A partir do momento em que temos a ferramenta pronta, é muito engraçado porque de facto se começa podemos fazer funcionalidades muito diferentes e cada vez mais orientadas aos nossos próprios clientes. Portanto, hoje em dia eu consigo dar uma recomendação a uma empresa de sapatos de Amarante e dizer-lhe, olha, para o seu perfil, você devia estar a investir no submercado, no subsetor do seu segmento de sapatos, na Alemanha. É impressionante, uma triagem muito fina já. Portanto, aqui a inteligência artificial depois ajuda-nos, porque isto já é tudo feito através dos dados que nós escolhemos das empresas, dos nossos clientes, e depois de toda a interação de um conjunto de perguntas que a empresa vai responder. É possível quantificar a evolução da venda de bens e serviços, portanto, exportações recente, 2019? Há números já da ICEP sobre esses... E são muito interessantes. Sim? São muito, muito interessantes então. Porque, exatamente até para este encontro que tínhamos aqui, pus-me a olhar para uma agregação de dados, quer dizer, vamos ver, nós aqui estamos a falar de tudo o que é digital e tecnologia, de forma alargada, portanto também inclui a exportação de produtos e de equipamentos que nós fazemos nas nossas fábricas, mas que têm displays digitais, etc. Bom, só para dar uma ideia, isto hoje em dia já representa 5% das nossas exportações. Ora, como as exportações têm crescido, 5% das nossas exportações já é muito PIB, o que não deixa de ser interessante. E há repartição entre bens e serviços? Exatamente. É possível fazer essa triagem? É possível. E para mim o dado mais interessante de 2019 até é este. Hoje em dia os serviços já representam quase 2 mil milhões. Isto para números redondos para quem nos está a ouvir. Ora bem, se eu dissesse há 10 anos que nós íamos exportar 2 mil milhões de serviços de tecnologia e telecomunicações, eu acho que diziam, olha, está a brincar connosco. Mas, verdade seja, quando comecei a olhar para os números, de facto apercebi-me, certo, mas toda aquela angariação de empresas que temos angariado para vir para Portugal, exportar serviço a partir de Portugal, desenvolver software a partir de Portugal, prestar serviços internos às suas organizações a partir de Portugal. Alguns isso tinha de aparecer nas contas do PIB e de facto estava ali. E portanto, quer dizer, toda aquela angariação, isto hoje em dia já representa dezenas de milhares de postos de trabalho, mais de 60 mil postos de trabalho, uma especialização cada vez maior nos serviços de maior valor acrescentado, sobretudo no software. E portanto os resultados em 2019 já estão à vista no nosso PIB. Portanto, só em serviços estamos a falar de quase 2 mil milhões de euros de exportações, o que se calhar não é, como se diz em termos técnicos, a matriz de especialização que as pessoas imaginariam de Portugal. E é este o Portugal que nós temos de vender. Resta saber como é que vão evoluir agora todas essas operações neste ano, em 2020. Bom, eu quer dizer, aqui vou se calhar antecipar não sei se será a grande novidade, mas vou antecipar alguma coisa que eu imagino que este esteja a ser um ano muito bom para o Gabriel e para o António e também para o Olivier, não é? Portanto, os dados, todos o que se vê é que de facto tudo o que está relacionado com a digitalização está a ter um ano, aí sim, até por acaso se calhar a expressão certa é pesado, porque o crescimento é tão maior do que esperavam, mesmo já no mercado em que estavam à espera que crescessem bem, e portanto o volume de trabalho imagino que esteja a ser muito grande, portanto bons resultados. Já lá vamos. Obrigado, João. Vamos primeiro aqui à economia real, à transação física de bens. O Olivier Stablet, da DPD,
terá uma percepção daquilo que uma empresa deste género, que recordo surgiu da fusão da Chronopost com a Seur há relativamente pouco tempo, mas o apor que uma rede destas de transporte de bens pode dar a empresas exportadoras. Qual é que é a agilização que a sua empresa permite a uma empresa normal de exportação, uma PME portuguesa? Sim, boa tarde, muito obrigado. De facto, a descrição que fez o Luís confirma exatamente o mesmo fenómeno a partir da vida real e a partir das transações que as empresas portuguesas estão a ter, quer no mercado nacional, quer com o mercado internacional. Vou ter que começar com alguns números para ilustrar isso. Nós sabemos que com a pandemia o retalho tradicional numa fase inicial caiu a pique, com quebra de 50% em termos gerais da sua atividade, tem vindo a retomar com a reabertura das lojas, mas neste momento continuamos com cerca de 15% a 20% abaixo do período pré-Covid. Homólogo. Nada disso acontece com as vendas de e-commerce. As vendas de e-commerce mais que triplicaram na fase mais intensa. Depois houve alguma normalização, o tal novo normal, mas é um novo normal que se situa entre 60% e 80% de crescimento em relação ao período pré-Covid. Ou seja, mostra claramente que este fenómeno está para ficar. E os portugueses, alguns descobriram o e-commerce e outros intensificaram a utilização do e-commerce. Mas a exportação não ficou de fora. E nós temos indicadores, neste momento, os nossos próprios clientes têm um índice em que duplicaram a sua atividade em relação à atividade pré-Covid, o que mostra bem o caminho. Eu acho que nós estamos aqui... Ao nível do e-commerce. A nível do e-commerce, está dentro desta duplicação e até provavelmente é o maior contribuidor, a maior contribuição dentro desta duplicação. Mas nós estamos aqui para mostrar o caminho, porque um caminho, já pelo visto, muitos portugueses já perceberam e nós estamos cá para acompanhar e para ajudar, né? Se uma realidade aqui em Portugal é uma realidade ainda mais lá fora na Europa. Um português em média, regular, um comprador regular de comércio online, compra 30 vezes por ano, segundo o survey que o nosso grupo DPD tem realizado a nível europeu. Lá fora são 40 vezes. Se em Portugal são 51% dos portugueses que compram online, de acordo com o estudo da IDC, são 75% na Europa. Por isso, a estratégia está clara, é neste momento de dificuldade no negócio tradicional, é a digitalização para o comércio eletrónico e para a internacionalização. São dois fenómenos que vão juntos. Mas a questão que eu lhe colocava era se uma empresa, uma PME portuguesa que quer vender, por exemplo, para um mercado mais exótico, tem hipótese de, através da rede de vendas, a sua, ter acesso aos clientes locais, se isso é execuível, é fácil? Muito bem. A DPD é uma rede mundial e temos capacidade para acompanhar as empresas portuguesas em qualquer parte do mundo. Há, de facto, há alguns países onde temos 50 países, onde temos uma filial instalada e onde temos, então, um conhecimento profundo dos hábitos de consumo. Esse estudo que estava a referir é feito anualmente em todos estes países e revelam as diferenças que existem do consumo. Estou totalmente de acordo com o presidente da ICEP quando fala das diferenças que existem de um país para outro, e essa ajuda podemos também tê-la por conhecer precisamente os hábitos de consumo. Vou-lhe dar um exemplo. Em Portugal, a utilização de locais alternativos para receber uma encomenda, quando nós estamos em casa, tem vindo a crescer, mas é apenas 10% ainda dos portugueses que optam por essa solução. No geral da Europa é 27%. Em países como a Bélgica e a Holanda chega a 40%.
E quando estou a falar de soluções de proximidade, estou a falar de parcel shop, como o grupo DPD tem com a rede Pickup. Em Portugal são 650 lojas, mas cada vez mais também com lockers, aqueles cacifes eletrónicos. E posso anunciar até que em Portugal vamos, na próxima semana, lançar a maior rede de lockers em Portugal. Vai ser o início e estamos convencidos que é uma solução de futuro, fará parte da paisagem futura de como nas cidades, e não só, vamos recepcionar as nossas encomendas. Mas, portanto, nesta situação, nesta realidade de mercado em que os portugueses ainda não têm os parâmetros de compra online de alguns mercados estrangeiros, isso para as empresas que querem exportar é um fator positivo porque têm acesso a mercados em que o hábito do consumidor fazer compras online é muito superior ao nosso. Portanto, até sob esse ponto de vista, podem potenciar vendas, não é? Sem dúvida. Eu acho que há aqui algumas barreiras, não é, de alguma desconfiança pelo desconhecido. É normal existir. Mas quantas empresas portuguesas vêm bem-sucedidas que elas próprias reconhecem ter uma realização de vendas no estrangeiro acima das expectativas que tinham e que incentivam, dão exemplo, não é? Para outras empresas. Eu penso que temos que olhar com bastante entusiasmo, otimismo para o potencial que o e-commerce e o e-commerce lá fora traz para as empresas portuguesas. Muito bem. Gabriel Coimbra, fazer e-commerce, pagar online, requer muita segurança nas transações, muita segurança na base de dados, e isto pressupõe mecanismos de atualização contínua e de encriptação muito grandes, que eu creio que é isso que a IDC também faz, não é? Antes de mais, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e obrigado à CEP, ao Alexandre Fonseca pelo convite. É um prazer colaborar e o estudo que nós fizemos mostra de facto que essa economia digital tem vindo, como foi referido aqui, que tem vindo de facto a ganhar dinâmica e tração, e se houve alguma coisa boa, enfim, se podemos dizer assim, de toda essa situação foi de facto esse empurrão naquilo que foram as vendas do comércio eletrónico e a própria dinâmica da economia digital. Nós na IDC analisamos aquilo que é o mercado da segurança, mas nós na IDC nós somos consultores e analistas de mercado, e portanto nós olhamos muito aquilo que são as tendências e ajudamos as empresas a entenderem como é que podem desenvolver as suas estratégias de negócios para conseguirem capturar o máximo daquilo que são as oportunidades nesse novo mundo cada vez mais digital. E de facto o tema da segurança é um tema crítico que é, digamos assim, fundamental para qualquer organização, para qualquer empresa que esteja a atuar na economia digital, quer seja ao nível do comércio eletrónico, quer seja a outros níveis. E eu acho que aqui, diria, há várias formas das organizações e das PMEs portuguesas conseguirem ganhar relevância lá fora e exportarem mais utilizando o digital. E para isso certamente vão ter que investir muito em segurança, mas eu diria que há 4 grandes tipos de abordagens e que depende muito de setor para setor. Um deles é aquilo que nós fomos falando em relação ao retalho, não é? As vendas de produtos, sobretudo de produtos, lá fora, utilizando o e-commerce, cada vez mais participando em marketplaces, em grandes marketplaces globais, porque de facto o e-commerce já existe aí há mais de 20 anos e portanto hoje há muitas estratégias e que a ICEP tem vindo a ajudar também as organizações a fazerem esse caminho, de entenderem como é que podem entrar em marketplaces e em no fundo novos ecossistemas para posicionarem o seu produto. E é preciso também aí muita segurança, mas há depois outros verticais, digamos assim, que olhando aqui um pouco para a indústria, ou seja, nós vemos aqui uma alteração também grande em termos de abordagem ao mercado. Vemos indústrias a participarem na cadeia, naquilo que é o supply chain de outras indústrias, de outras economias, utilizando muitas soluções de indústria 4.0, se integrando no fundo naquilo que é a produção de outras indústrias. Portanto, a nossa indústria entrar a fazer parte ou a criar componentes para outras indústrias e, portanto, essa digitalização também existe muito ao nível da robotização de todos os processos. Há depois uma outra área que tem a ver com os serviços, né? E nos serviços nós vemos também cada vez mais empresas do setor, enfim, do setor financeiro e outros serviços profissionais
a participarem cada vez mais em ecossistemas digitais, não é? A economia da mobilidade, a economia do passageiro, não é? No fundo, aquilo que são os veículos autónomos e todo aquilo que são hoje os carros conectados, ou a economia dos pagamentos móveis, ou a economia daquilo que são as casas conectadas, e portanto cada vez mais uma empresa de serviço pode entrar nesses ecossistemas globais. E há depois uma outra área, que é a quarta, que se calhar é aquela que nós temos vindo a olhar com mais detalhe, que tem a ver com os serviços específicos de tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, hoje é muito fácil ser uma empresa de serviços da IT e prestar serviços para fora. E, portanto, eu não necessariamente preciso entregar o meu produto, não preciso estar na fábrica do meu parceiro fora de Portugal, mas basta desenvolver serviços em modelo nearshore ou offshore aqui em Portugal. Portanto, e nós temos visto, e foi até referido aqui inicialmente, que de facto essa é uma das áreas que tem crescido muito, e vimos aqui o mercado, essa exportação de serviços da IT a duplicar em 4 anos. Portanto, há aqui enormes oportunidades, e todas elas, como referi há pouco, a componente de segurança é fundamental. Eu perguntava-lhe a reação natural dos empresários a esta situação de crise de pandemia em que vivemos, e é uma conjuntura que alterou todos os nossos procedimentos diários. Se isto efetivamente foi um grande acelerador da passagem da primeira para a segunda plataforma e da segunda para a terceira plataforma, ou seja, o processo que se fez durante muitos anos do back-office para o front-office, agora acelerou muito mais para o out-of-office, não é? Acha que este processo vai continuar, que a questão da pandemia vai fazer alargar um número enorme de empresas que ainda estão em processo de transição, para obrigá-las a ter efetivamente feito, concretizado a digitalização da sua atividade? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu dizia há uns meses atrás que demos um salto tecnológico de 10 anos em poucas semanas, né? Eu acho que esse salto foi sobretudo em termos de mindset, porque de facto continuamos a utilizar a tecnologia que lá estava há uns meses atrás, mas hoje o nosso mindset mudou, e portanto nós, com a tecnologia que existia há uns meses atrás, pensamos em novos modelos de trabalho, novos modelos de relacionamento com clientes, novos modelos de negócio. E, portanto, acho que abriu-nos aqui o mindset para uma nova era, ou para um novo paradigma, que é, sobretudo, um paradigma que está assente numa economia que é cada vez mais digital. E, portanto, cada vez mais, ou seja, vemos cada vez mais essa integração entre o físico e o digital. E, portanto, espero eu que daqui a 5, 6, 7 anos já deixemos de falar de digital, porque de fato tudo, claro, não só os processos, como dizia, não só o back-office vai estar digitalizado, como o front-office e o out-of-office. Portanto, vamos ter os nossos ativos, os nossos produtos e os nossos serviços conectados. E, portanto, nesse momento, a economia, enfim, vai ser tanto física como digital, e, portanto, provavelmente deixaremos de falar de digital ou não. Pois, como tem contacto com realidades muito diferentes, de continentes diferentes, a questão que eu colocava era saber se este processo tem velocidades semelhantes em Portugal, na Europa ou no Brasil, ou estamos a falar aqui de mudanças tecnológicas com ritmos diferenciados, porque também a capacidade dos atores económicos não é igual em todos os continentes, não é? Eu acho que esse é o maior desafio que nós, como sociedade e nação, temos. Eu acho que é conseguirmos reduzir o gap face àquilo que são as sociedades com maior maturidade digital, que eu acho que é aquelas que nessa situação estão a ganhar competitividade. Por exemplo, a Europa e o norte do continente americano versus alguns países africanos, por exemplo. Sim, certamente. Aqueles países que têm maior maturidade digital e conseguiram ter mais resiliência e mais agilidade nesse momento de pandemia, ganharam cota de mercado, ganharam competitividade, não é? E, portanto, nós temos que correr ainda mais. Em vez de dar um salto de 10 anos, diríamos dar um salto de 20 ou de 30, e acho que estamos a fazer o caminho, mas há aqui um grande desafio, que é conseguir recuperar algum caminho e acelerar tão rápido quanto outras nações e outras sociedades também estão a acelerar. E o outro desafio que nós temos é, como sociedade, conseguirmos também
não deixar, enfim, parte da nossa sociedade para trás, né? Pessoas que têm menor capacidade de utilizar o digital. Sim, falar excluídos, E claramente acho que esse é um desafio, ou seja, nós como sociedade interna temos que garantir que somos mais coesos e ao mesmo tempo a nossa sociedade consegue acelerar ainda mais do que os países que têm uma maturidade maior no digital, que também estão a acelerar muito nesse contexto. Portugal é um país que tem um tecido empresarial muito pulverizado em pequenas empresas e PMEs familiares. As empresas portuguesas terão todas, sobretudo as familiares, essa vontade, esse compromisso e a necessidade de avançar rapidamente na digitalização? Eu acho que a necessidade todos temos e estamos a sentir. E acho que cada vez mais temos mais condições de o fazer. E eu acho que essa situação e esse contexto de pandemia veio obrigar aos empresários e a toda a população e toda a nossa sociedade a repensar um bocado os modelos de trabalho, os modelos de gestão e como é que nós devemos atuar nesse mundo que é cada vez, enfim, há várias questões em relação à globalização, mas o fato é que hoje é preciso ter escala e é preciso ser digital e ser ágil. E, portanto, acho que esses temas hoje são mais claros para os empresários portugueses e para as PMEs. E, portanto, eu acredito que sim, que lá vamos chegar. Muito bem. Eu aproveito a deixa e passo a palavra para o António Miguel Ferreira, da Claranet, que toda a gente diz que é um dos eleitos do jackpot da cloud, não é? O dinamismo deste mercado é assim tão estratosférico, o aumento de operações tem sido exponencial no caso da vossa empresa. Qual é que é a radiografia que é possível fazer? Muito bem. Espero que me estejam a ouvir bem. Estou no Brasil. Há um ano não teria participado neste evento se estivesse na mesma situação. Portanto, o digital aqui também ajuda a que possamos realizar exatamente o Portugal Digital Summit num outro formato e com esta distância. Felizmente gostaria que me tivesse, quando falo de mim, falo da empresa, que nos tivesse saído do jackpot com a situação da pandemia, mas de facto isso não aconteceu. Agora, é verdade que as áreas que sustentam a economia digital, e portanto nós somos uma empresa tecnológica, nós somos uma empresa de serviços, e as áreas que sustentam uma economia digital, de facto, após o início da pandemia, viram a sua procura aumentar. Nós não somos um exemplo como, por exemplo, uma Amazon, que duplicou o seu valor durante os últimos meses porque passou a vender muitíssimo mais online do que vendia antes, e antes já vendia bastante. Não teremos as taxas de crescimento que os supermercados que vendem produtos online tiveram, mas sustentamos empresas que querem estar na cloud e estar na cloud para dependerem menos das infraestruturas que têm nas suas próprias instalações, para serem mais ágeis na colocação de novos produtos no mercado, para serem mais escaláveis em caso de aumento de procura. E, portanto, como nós fornecemos serviços de cloud, tivemos este aumento de procura nos últimos meses. Não estamos a falar de crescimentos exponenciais, mas estamos a falar de crescimento, o que num contexto de uma economia que regrediu nos últimos meses é uma situação de facto privilegiada. Ora, o aumento da atividade online também traz uma outra preocupação, a preocupação da segurança, outra área também da segurança online, outra área que também vê a sua importância acrescida nesta fase. E por último, uma outra área de negócio que também temos, a área de tudo que gira à volta do posto de trabalho, das tecnologias e ferramentas de produtividade que também tiveram uma procura, sobretudo, maior nos meses de março e abril. Ora, como falava o Gabriel há pouco, esta digitalização à força que aconteceu em poucas semanas vai no sentido positivo. Quem não é digital não existe. Mas ainda há um trabalho muito grande que é preciso ser feito para se repensar o negócio, para o negócio ser digital. Portanto, não basta estar na cloud, é preciso também repensar de que forma que podemos tirar mais partido da tecnologia para nos tornarmos mais digitais e com isso aumentarmos as nossas receitas ou sermos mais eficientes.
E, portanto, esse trabalho, apesar de ter avançado, ainda não está concluído. E, portanto, ser digital hoje não significa comprar tecnologia. É preciso repensar o negócio para tirar partido dessa tecnologia. Dando um exemplo muito rápido, se eu quero ter, por exemplo, uma análise do perfil dos meus clientes, há uns anos atrás aquilo que eu faria era comprava um computador de acordo com as especificações do fabricante de um determinado software, instalava o software com o apoio da equipa técnica ou da equipa de informática da empresa, e passado algumas semanas ou talvez alguns meses começava a carregar com alguns dados, interligando alguns sistemas, até que no final tinha uma analítica do perfil dos meus clientes. Ora, eu em vez de comprar um computador posso alugar um computador, é mais digital, eu não preciso fazer um investimento e tenho a disponibilidade dessa infraestrutura muito mais rapidamente do que se eu comprasse o computador e tivesse toda a cadeia de logística associada. Mas, na realidade, eu não preciso alugar um computador, o que eu preciso é de alojar dados. E, portanto, é um nível acima do digital. Mas, no fim do dia, não são dados que eu preciso alojar, eu preciso de uma analítica do perfil dos meus clientes. E, portanto, para demonstrar que, mesmo que uma empresa que adquira tecnologia, pode ser muito mais digital na forma como aborda a aquisição dessa tecnologia. E é esse nível de digitalização que de facto faz a diferença e que permite que as empresas sejam mais eficientes, e têm que ser mais eficientes porque o mundo é mais competitivo e a competição é global. E por outro lado, também não nos esqueçamos de uma vertente muitíssimo importante: estamos num planeta com recursos finitos e a digitalização também promove a sustentabilidade por via da eficiência na utilização desses recursos. Eu ia lhe perguntar, entre as várias áreas em que tem clientes, se o caso das empresas industriais já é representativo nesta vossa atividade e se já há empresas que precisam de recorrer aos vossos serviços para produzir num determinado sítio e entregar o produto aos clientes noutro, recorrendo, por exemplo, a impressoras 3D. Isso já é uma realidade em que Portugal está presente ou ainda é um mundo distante? Ainda, enfim, obviamente nós não tocamos em todas as empresas nem em todos os projetos, mas é uma realidade ainda relativamente distante. As empresas industriais que dependem de processos logísticos e de meios físicos de produção foram das mais afetadas nestes últimos meses. E as empresas de serviços ou que têm uma capacidade de trabalho remoto maior foram aquelas que foram menos afetadas neste processo. Mas as empresas industriais também podem preparar-se para uma economia mais digital através da distribuição da sua cadeia de produção e, sobretudo, também através da forma como chegam aos seus clientes e aos seus parceiros. E, portanto, o ser mais online através de plataformas de e-commerce. Vou dar um exemplo, por exemplo, português, de uma empresa que se terá dado muitíssimo bem durante estes últimos meses, o caso da Farfetch, um dos unicórnios portugueses. A Farfetch certamente beneficiou desta maior digitalização e da economia durante a pandemia, mas a Farfetch não produz, a Farfetch coloca produtores em contacto com compradores e, portanto, tem um modelo assente numa economia digital. As empresas industriais têm aqui um desafio um pouco mais difícil de ultrapassar, que é repensar como é que podem continuar a produzir os bens de que nós necessitamos nesta economia mais digital. E é possível conjugar o interesse, no caso de empresas industriais, de várias áreas? Eu estou a pensar no mundo português, um mundo que tem uma expressão grande em África e também na Ásia. É possível conjugar várias geografias para coordenar a atividade de uma empresa industrial, ou isso é uma fase da digitalização que Portugal ainda vai ter que encontrar num futuro, enfim, próximo? Estamos aqui mais do que um país ou em mais. Não sei se, enfim,
espero que me estejam a ouvir agora. Sim, portanto, sim, em teoria, a resposta à sua questão é sim. Agora, estaremos a falar em empresas com presença em mais do que um país, ou presença em mais do que um continente, com diversos locais de produção, já estamos a falar de multinacionais com alguma dimensão. Ora, são poucas as empresas industriais portuguesas, pelo menos, que têm uma dimensão multinacional. E nesse sentido, se quiser, nós sofremos pela dimensão da economia portuguesa, no sentido em que não criou muitas empresas globais. Uhum. As empresas digitais têm essa vantagem sobre as empresas não digitais. É possível ser global estando em Portugal. Enquanto que na área industrial é mais difícil ser global, não é impossível, temos exemplos de alguns campeões, mas é mais difícil ser global sendo uma empresa pouco digital. E, portanto, uma empresa industrial global, vamos imaginar, por exemplo, uma Logoplast, não conhecendo o caso em concreto, mas só para dar um exemplo concreto, pode, de facto, se tiver dificuldades em algumas geografias, e nós sabemos que a pandemia andou a velocidades diferentes e que teve restrições diferentes em função dos países, poderia, de facto, deslocar parte da sua produção para outros centros de produção, através de um centro de controle central que certamente terão. Portanto, em teoria é possível, sim, também beneficiar as empresas industriais neste contexto. Obrigado. Luís Castro Henriques, eu aproveitava novamente a deixa e fazia uma pergunta sobre a questão das empresas industriais portuguesas. Julgo que o nosso Ministro da Economia e da Transição Digital, quando aqui esteve, disse que havia interesse em capacitar 20 mil empresas industriais e que havia, do Plano de Recuperação e Resiliência, verbas disponíveis, 31% das verbas, num orçamento de 2.250 milhões de euros. A pergunta que eu colocava é: a ICEP pode dar soluções também às empresas industriais no sentido de acelerar a sua modernização e dar o salto necessário que vão ter que fazer, inevitavelmente, para um mundo, enfim, mais tecnológico e forçosamente mais digital? Pode e deve, não é? Portanto, está dentro da esfera da nossa atividade. O primeiro nível é óbvio que boa parte destes processos de transformação digital que já envolvam portanto, a componente industrial já são apoiados ou podem ser apoiados nas nossas linhas de incentivos, portanto, de transformação ou de criação de novas fábricas, e aí sempre, pelo menos ao nosso nível de apoio, sempre operações baseadas em Portugal. O segundo aspecto é dar também acesso a know-how global e apoio às empresas. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho indireto, mas no final do dia não tínhamos a minha dúvida que todos aqueles investimentos no setor digital que têm vindo para Portugal, que têm sido angariados para Portugal, acabam por ser prestadores de serviço muitas vezes também destas empresas. Eles estão cá sobretudo para prestar serviço às suas casas-mãe pela Europa fora e pelo mundo fora. Mas a verdade é que se houver oportunidades aqui na porta ao lado, eles também fazem e também aproveitam isso. E nesse âmbito eu acho que nós temos de assumir que essa é claramente uma das vertentes mais competitivas que temos na economia. Nós fizemos um estudo com a IDC, publicámos isto que há 6 meses, ou mais ou menos, mais uma vez, uma coisa que tínhamos feito antes de imaginar qualquer pandemia, mas sobre a competitividade disto, e uma das coisas que nós percebemos é que não tínhamos em dúvida que os fatores de competitividade de Portugal para atrair este tipo de investimento são de facto de longo prazo e estruturais e duradouros. E portanto, nesta dimensão, eu acredito que não só vamos continuar a trazer empresas inovadoras, como essas próprias empresas irão também difundir inovação pelo mercado. E nós vemos isso com alguns exemplos que temos aqui, não é? Portanto, há uma terceira dimensão. Já agora, eu acho que mais rapidamente se vê, pela via da atração de investimento estrangeiro, a fixação de empresas industriais com uma componente tecnológica muito desenvolvida, e o caso paradigmático são as empresas alemãs que estão cá, do que propriamente empresas industriais que fazem reconversões e que ficam up-to-date para a tecnologia digital. Eu tenho que a minha percepção, vamos dizer, é mais empírica do que outra coisa, a minha percepção é exatamente a mesma.
Portanto, não tenhamos a mínima dúvida que estes players globais, quando vêm para cá, e até pelo grau de exigência que têm nos projetos que assinam connosco, às vezes as pessoas não têm muita percepção, mas para se ter um contrato de incentivos não é só para vir cá fazer pregos. Não, é preciso ter determinadas baias de inovação definidas, é preciso aumentar a competitividade da própria economia nacional, aumentar a competitividade da sua própria empresa, etc, etc, etc. E, portanto, nós o que vemos, e eu assisto muito a isto, e falo com muitas empresas industriais portuguesas em que me dizem, não, isto foi um standard, e eu aqui passo a publicidade, mas que uma determinada empresa alemã ou francesa introduziu em Portugal, do ponto de vista de indústria 4.0 e de digitalização, nós fomos obrigados a implementar o standard porque era nosso cliente e, portanto, foi inevitável. E hoje em dia passou a ser o standard para a nossa própria expansão. E, portanto, não tínhamos a mínima dúvida que estes spillovers são um dos grandes benefícios do IDE. Não só gera emprego competitivo em Portugal, mas não tínhamos a mínima dúvida, o IDE traz muito mais em termos de arrastamento de cadeia de fornecedores, polinização de novas ideias, implementação de standards globais, etc, etc, etc. E isso eu concordo plenamente. E, portanto, mantendo este perfil de atratividade e de competitividade que vimos com a IDC, que a IDC de facto conseguiu confirmar que Portugal era um país particularmente competitivo e quais eram os segmentos em que tínhamos uma aposta vencedora, sendo estrutural e duradouro, eu creio que esta polinização, cruzada ou não, como se diz hoje em dia, mas se vai manter. Sim, senhor. Muito bem. Relativamente aos investimentos na digitalização, uma empresa como a DPD tem, obviamente, um esforço de atualização muito grande nas suas unidades logísticas. Aí nota-se que tudo o que é automação, processos de seleção e de catalogação de itens, não é? Tem vindo a ter um desenvolvimento enorme. Portanto, calculo que do vosso lado, internamente, o esforço de investimento em projetos de digitalização seja constante. Sim, nós costumamos dizer que somos o elo humano, físico deste ecossistema todo digital. E ainda bem que vai continuar a haver uma parte ainda física e humana. Mas não estamos fora, de facto, deste processo de digitalização. Naturalmente, todas as soluções que hoje em dia existem têm muito de digitalização. Vou dar alguns exemplos. Quando há pouco dei uma versão que podia parecer facilitadora da exportação, há muita expertise por trás, não é? E isso não se inventa de um dia para o outro. A user experience que todos utilizamos hoje em dia e que faz a diferença, com que a experiência da compra é uma experiência que queremos repetir porque foi boa, assenta em muitos elementos que vêm da digitalização. Uma app que permite conhecer muito bem o consumidor, que sabe que o consumidor da parte da tarde nunca está em casa e tem uma loja pick-up preferida. Vai ser uma entrega realizada em vez de ser o início de um pesadelo. Um consumidor... Mas quanto é que representa o orçamento para essa área, no fundo, para estar permanentemente atualizado? Com a automação, são os dois polos principais dos investimentos. Não vou aqui falar em números, mas naturalmente são os dois áreas. A automação, porque as capacidades hoje em dia medem-se em dezenas de milhares de encomendas por hora que têm que ser transacionadas. Isso já requer uma maquinaria, equipamentos de alta precisão, mas depois a parte também de TI é enorme, porque inventamos softwares, novas soluções para os clientes. Nós hoje, só em Portugal, mandamos mais de 30 milhões de mensagens, de notificações por ano para os nossos clientes que estejam
passo a passo a acompanhar as encomendas. No última notificação, abre uma seção de live tracking em que o consumidor final pode acompanhar os últimos passos da sua encomenda antes de chegar. Pode parecer gadget, mas faz parte do processo em que o consumidor ganha confiança. Afinal, tudo isso é real, afinal há um domínio e está controlado. Isso contribui para a experiência positiva e a vontade de repetir a experiência. Muito bem. Este mundo exige um grande investimento em inovação. Uma empresa como a IDC terá que estar sempre na crista da onda da inovação. Como é que vocês conseguem, enfim, acompanhar estes grandes saltos tecnológicos? Enfim, nós na IDC também investimos muito naquilo que é a transformação digital. Não é? Portanto, nós também investimos muito em IT, até porque somos uma empresa de serviço. E, portanto, nós já há 20 anos atrás passamos tudo que era o nosso research produzido em papel, produzido e publicado em papel para o digital. E, portanto, hoje nós nós disponibilizamos um serviço aos nossos clientes, portanto, eles subscrevem o serviço, portanto, é as a service, ou seja, tem o que nós chamamos de Intelligence as a Service. Portanto, nós investimos muito em plataformas de agregação de dados e de informação, dados estruturados e não estruturados, para que, em conjunto com os nossos analistas, possamos rapidamente disponibilizar aos nossos clientes informação, ou seja, inteligência sobre as últimas tendências. E têm acordos com universidades para desenvolver projetos empresa-universidade, no sentido de avançar? Também temos, mas o que sobretudo nós fazemos é disponibilizamos essa informação através do research e através de consultoria para que as empresas também possam definir as suas estratégias de transformação e fazerem também o seu trabalho de benchmarking daquilo que é o investimento que tem que fazer em inovação e tecnologia para se manterem up-to-date em relação à sua concorrência. E, portanto, temos aqui esses dois desafios. Portanto, o interesse das empresas também faz parte do vosso objeto de negócio. Sim, exatamente. Ou seja, nós, por um lado, temos que nos transformar, mas, por outro, o nosso core business também é ajudar as empresas a definirem as suas estratégias para se transformarem e se manterem competitivas, disponibilizando market intelligence e consultoria para isso. Muito bem. E eu finalizava este debate com uma questão ao António Miguel Ferreira, da Claranet. Nós estamos a caminhar, enfim, não queria dizer felizmente, porque o contexto da pandemia é muito complexo e pesado, aí é mesmo pesado, mas estamos a caminhar para um mundo em que todos sabem de todos, os pais controlam os filhos, as entidades patronais sabem a localização dos trabalhadores. Qual é que é aqui o espaço que o indivíduo tem à margem do out of office que está em todo o lado? Espero que não. Sinceramente, essa poderia ser uma consequência nefasta da maior digitalização da economia, da sociedade e da própria humanidade, mas também estamos todos atentos, ou seja, não se pode privilegiar a digitalização em detrimento da liberdade individual e, portanto, estamos a criar mecanismos, sejam através de leis, seja através de tecnologia, para que isso não aconteça. E, portanto, tendo sempre cada pessoa também a opção de eu não tenho que me expor. A minha exposição digital vai até ao limite que eu quero que vá. E, portanto, também é cada pessoa que escolhe a sua fronteira e aquilo, o quanto expõe da sua vida. Mas nós não estamos, eu acho, que a progredir para uma sociedade tipo Big Brother, em que tudo é conhecido, enfim, que as autoridades centrais ascendem os Estados e controlam as nossas vidas. Eu acho que as nossas democracias têm maturidade e estamos a falar de uma evolução e não de uma revolução, para que os mecanismos de controlo vão acompanhando o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da digitalização e, portanto, não acredito numa sociedade que chega a um ponto em que deixamos de ter a liberdade, sendo que uma das liberdades que temos é o passarmos despercebidos e ficarmos anónimos.
Mas, de qualquer forma, eu recordo a questão muito recente da instalação de uma app para detectar a proximidade de Covid ou, em termos de leis laborais, o horário de trabalho dos trabalhadores que estão em regime out of office. São duas realidades também que foram, julgo eu, para além daquilo que são os limites naturais da cidadania, não é? Eu, já agora, pegando no exemplo que deu da aplicação Stay Covid, fui das primeiras pessoas a instalar a aplicação Stay Covid, uso-a. Enfim, não tendo sido infectado, ainda não coloquei nenhum código, espero nunca o fazer, mas não partilho da opinião de que deva ser uma app obrigatória. Partilho da opinião que, enquanto cidadãos responsáveis, cada um decida aquilo que quer fazer com essa app. E também acredito que essa app serve o propósito para que foi criada, que não foi controlar os nossos movimentos, foi apenas informar-nos da proximidade de alguém infectado ou não. E portanto, acho que a sociedade tem que ter a maturidade para perceber aquilo que está a adotar e também frequentemente caímos na queixa fácil, ou seja, caímos no exagero de que tudo aquilo que é evolução é feito para prejudicar e não para beneficiar a economia, para beneficiar a sociedade. Portanto, ainda tenho uma visão, não sei se é da idade, enfim, ainda me considero relativamente jovem, benévola relativamente ao desenvolvimento e é para ele que acho que devemos todos contribuir. Porque se pensarmos numa economia na sociedade há 200 anos atrás, é fundamentalmente diferente daquela que temos hoje e será fundamentalmente diferente daquela que teremos daqui a 100 ou 200 anos. Certamente caminhou num sentido mais positivo e melhor para todos. Obrigadíssimo, António Miguel Ferreira. Obrigado a todos pela participação. Damos por concluído este painel do Portugal Digital Summit. Obrigado. Obrigado. E parabéns também à CEPI, manter o Digital Summit verdade, deste formato. Não é fácil,